Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 14, sexta-feira. Galera, se inscrevam no canal e deixem um like. Sejam bem-vindos ao canal Filosofia Capital. Pessoal, é o seguinte, indo para nossa análise, né? Nessa aqui é na hora que eu falo que são 13h20, né? Os juros a partir do meio-dia deu uma estressada, né? Nossa ponta, as pontas aqui, né? Deixa eu mostrar isso aqui, é muito importante, galera. Olha aqui os juros que está acontecendo, né? Inclusive com o DAP, tá? Que seria o nosso juros real, né? Então a gente tem o juros nominal, que é o DI, e o juros real, que é o DAP, né, galera? Então a gente vê aqui, olha os vértices, pessoal. Deixa eu só estar mostrando aqui, tá aqui, né? Então ponta mais longa e média, inclusive alguma mais curta, elas estão um pouco mais na alta, né? O DI 1N27 tá na alta, tá? De 1%, e alguns DIs, né, menor, assim, mais curtos, né, em uma leve alta, né, de 0,40, 0,1. O olho aqui também, TAP, né, nosso juros real, ele geralmente ele fica flat assim, tá? Mas depois quando ele começa a subir já tá 1,40, alguns vértices aqui, o vértice mais forte que eu deixo aqui no branco é mais forte, né, que seria o DAP K72, que são juros, né? Mas são um pouquinho, eles têm pouco volume, né? O juro, o fluxo real do dinheiro, né? No mundo tá nesses juros aqui, né, galera? Então, olha só, juros em alta, né, pessoal? Então, nossa bolsa realmente está caindo e pode cair ainda mais, tá? Se nós formos olhar, né? De forma geral, né? Wall Street não gostou de alguns números, né? Nós tivemos hoje vendas, né? E Michigan, né? O consenso de Michigan que vieram um pouco mais abaixo. Então, o Dow Jones ele estava um pouquinho mais mista, né? Dow Jones S&P 500 na hora da abertura, pelo menos na abertura do mercado, do nosso mercado, né, galera? Tava um pouquinho mais mista, mas depois, olha só, arrefeceu, né, galera? Mas numa leve queda, tá, pessoal? Setor de energia, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Pá, aqui eu gosto de olhar esses aqui no Trade Economics, né? Então que eu posso dar uma olhada aqui também no petróleo. O petróleo ele ficou tranquilo numa leve alta, tá? 0,60, 0,90, tá aqui tranquilo em 80, né? 80 dólares, mais ou menos 80, 90, tá? E o ouro tá numa alta de 0,95, prata 0,86, cobre que ficou flat tá 0,1, né? E o aço tá 0,07, né? Ficou flat também. O minério de ferro ficou operando numa alta também, consolidada de 0,78. Tava 0,50, tava na alta, tá, pessoal? Então, de forma geral, isso aqui não foi, pessoal, não foi o suficiente a nossa bolsa, né, galera? O fato é, gringo tem saindo, né? Olha só, nós temos 8 pregões, né? Para o dia de hoje temos 8 pregões de queda, tá? E hoje vai ser o nono, tá? Então, o sentimento de mercado, galera, tá muito. Os players desmontaram a posição, né? Pessoal, os players desmontaram a posição aqui na terça-feira, se eu não me engano, né? Saiu quase 5 bilhões e depois eles começaram a sair, né? Essa aqui foi a marca da saída, né, galera? Essa semana, para mim, galera, no meu entendimento, foi marcada, né, pelo rebaixamento ali do Brasil, né, colocando o Brasil como um país que não seria investido, né, e hoje, inclusive ali no Canadá, nós tivemos algo parecido, né, ou seja, para os players de mercado não foi rebaixado, mas foram colocados de maneira neutra, né, então o que está acontecendo? Estamos chegando perto da nossa eleição, né? E além disso, os players estão correndo para os ativos que têm algum tipo de influência com a IA,
tá, galera? Então, meio que nossa bolsa, ela vai tender realmente a cair, né? Ela perdeu aqui os 170 mil, né, galera? Hoje perdeu os 170 mil. Ontem, até que ele ficou um pouquinho positivo, né, galera? Eu acho que ficou um pouquinho positivo. Deixa eu ver como foi o fechamento aqui. Nós ficamos em zero. Ontem não caiu, realmente. Ontem ficou 0,10, 0,15, tá? Mas hoje caiu, né, galera? Ainda mais por causa dos nossos juros, tá? Então, abertura de mercado, galera. Fez aquela movimentação que nos é conhecida, né? Que a gente tem aqui, já abriu meio com um gap, né? Então isso aqui para mim, pessoal, uma movimentação bem interessante, só que é muito rápido, né? Que é a regressão à média, né? Então os players já abrem, né? Num local aqui onde é sobrecomprado, né? Aqui a gente tem abertura de mercado, ele vem para o POC e para o ajuste, né, galera? Faz a movimentação no qual ele ganha 0,5% de queda, volta no ajuste, galera. Isso aqui é gatilho de venda, né, galera? O alvo aqui já é renovar a mínima, né? E poderia já tá aqui em 0,5%, tá? E pode visar o 1%. Então, galera, essa aqui foi uma operação que na primeira meia hora esse aqui foi um movimento clássico, né? Que eu tanto falo aqui para vocês, que ele faz essa movimentação, né? Corta o ajuste e o POC, volta neles e vem renovar a mínima, tá? Isso aqui é um gatilho clássico, tá, pessoal, de venda. Ou pode ser também de compra, né? Que seria o contrário, que ele faz um movimento, né? Que ele não fica errôneo aqui. Ele faz um movimento que realmente mostrando que os players querem, né? Ou ele passa por cima, volta, toca. Esse aqui é o gatilho da compra para vir renovar a máxima. No caso, no cenário de compras, aqui foi um cenário de venda, né, galera? Que tá pesando muito na nossa bolsa, tá? Depois a gente teve a abertura do mercado americano e a abertura do primeira abertura do mercado à vista, né, galera? Sentimento um pouco mais flat, né? A gente viu aqui, ó, tá um pouco mais flat, né? Então as ações estão um pouquinho mais flat, né? Petrobras ela tá em alta, tá? Mas numa leve alta. Algum banco estão mais em queda, né? E os nossos índices setoriais também aqui, maioria em queda, sendo que alguns dois em alta, né? Então uma movimentação um pouquinho mais voltada para queda, tá? Então ele faz aqui, galera, ele voltou nessa liquidez, né? Então ele volta nessa liquidez e para mim aqui é gatilho, né, galera? Um gatilho de venda, tá? No qual o trader que está posicionado aqui, que vendeu, né? Que eu sugiro que ele encerre a operação perto da abertura do mercado americano ou coloque no bolso, né? Traga para o zero, tá? Depois da abertura do mercado americano, a gente viu uma movimentação de baixa, tá? Mas aí ele voltou de novo nessa liquidez que ele criou, né? Então ele tem uma liquidez, aí traciona essa liquidez, né? Então tem essa liquidez, traciona a liquidez mais para baixo. E agora ele tracionou a liquidez aqui para baixo, né, galera? E se nós formos ver aqui no nosso, olha só, no EWZ, né, pessoal? Então ele pegou essa liquidez e começou a tracionar aqui para baixo, sendo que o EWZ ele está na mínima, né? E o nosso mini índice ele não está na mínima, ele está um pouquinho mais perto. Então podemos cair um pouquinho mais, né, galera? O que acontece? Que o futuro, né, tá 0,29 e agora o à vista tá 0,01.03, né? Então tá com uma diferença mais ou menos de 0,27. Dá para ser arbitrado, né, galera? O futuro ele não pode ir tão na frente do à vista, né? Porque tem robôs que arbitram, né, galera? Essa disparidade, né, galera? Mas a gente tem que ver, né? Porque quando fecha o mercado à vista, né? Aí o futuro ele fica um pouco mais livre, mas acaba, mas meio que não tem pouca liquidez, né? Ainda mais sexta-feira, tá, galera? DI subindo, né? Se DI continuar subindo assim, ele tá retornando um pouco, né? Mas ele já chegou a alguns vértices, olha só, 2%, né? 2% de alta. Então, se continuar assim, galera, se ele subir mais um pouco, que pode ser que aconteça, a bolsa ela vai realmente tender a cair, né, galera? Ainda mais com o nosso câmbio ali perdendo, né,
o real perdendo para as outras moedas, isso aqui afeta ainda mais poder, né, de barganha das nossas empresas perante o cenário global, né, galera? Então, para mim, pessoal, a gente teve gatilhos aqui muito interessantes, né, pessoal? Esse aqui foi até que foi um gatilho, mas na proporção aqui, assim, olha, 10 e 38, né? É um gatilho de venda, mas tá bem ruim, né? Tá bem ruim. Essa aqui tá mais 1 para 1, tá? Então a gente tem que esperar ele voltar em liquidez, voltar nessas liquidez aqui que ele forma, né? Ele vai tracionando, forma essa liquidez, ele vem aqui, né? E os players defendem. Traciona a liquidez, volta, toca por baixo, né? Para vir desafiar a mínima, né, galera? A minha verdade é que os players não fecharam a posição, né? Eles venderam mais um pouco. Venderam mais um pouco, venderam mais um pouco. Então aqui trabalhando, colocando um pouco no bolso. E possivelmente, né, eles vão fechar a posição porque eles não gostam de deixar, tá? Então tesouraria, fundo, não gosta de deixar de sexta para sábado para domingo, tá? O que é mais indicado fazer swing trade nesse índice, no caso aqui do nosso mini índice, né? É fazer de segunda, terça, quarta e quinta, tá? Sexta-feira não seria porque tem D+2 aí, né? Tem diferença de 2 dias, então pode acontecer alguma coisa no final de semana. Então os players realmente eles trabalham desmontando a posição, tá? Que já vem bem vendedora, né, galera? Então basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, pessoal, dólar subiu, né? Ele só subiu, galera. Fez movimentações interessantes, mas por incrível que pareça, eu enxerguei venda aqui, principalmente no 250, tá? E no 225, né, galera? Então tinha poucas vendas aqui no câmbio, mas de forma geral tá trabalhando na alta, né, galera? O fato é que nós temos que olhar também, tá? Nossa portfólio aqui, se nós olharmos, o real ele só perdeu para as outras moedas no Forex, né, galera? Olha só como ele está perdendo aqui, mais de 1%, né, galera? Isso aqui se traduz também nessa alta aqui do câmbio, tá? Então vale salientar, aqui a gente tem um 200, tá? Então a gente tem um 200, tá? Então a gente tem um ajuste e o POC de ontem, tá? Ele ficou aqui meio que um pouco, abriu, né, no 192,5, né? Ele até deu um toque aqui, tá? Que eu achei interessante, uma compra aqui, porque ele não começa com tantos contratos como o mini índice, né? Porque o que acontece? O mini índice ele tem esperado os juros abrir. Então, quando os vértices, 80% dos vértices abre, o mini índice ele abre, né? Então, os players de mercado ele tem feito isso. O câmbio ele não está começando com tanta liquidez num ponto, né? O mini índice tem, tá? Então a gente tem que fazer essa pequena diferença, tá? Então essa movimentação aqui, essa recusa achei interessante de primeiro toque, né? Pelo menos na modalidade scalp. E o fato é que ele subiu, né? Então ele ganhou um pouco mais de força, tá? Cortou o 200, voltou aqui no POC no ajuste, né, galera? E para mim isso aqui é um gatilho de compra, tá? Isso aqui já tem um gatilho de venda, que é no 225, né? Porque aqui a gente tem opção de compra, de venda no 5. E aqui opção de compra mais forte, que é no 250, que é em 50-50. Sendo que a primeira opção de compra mais forte mesmo, aqui no 300, né? Então, se nós temos nesses 3 pontos, galera, aqui, olha só, no 300, mais em cima, no 250, tá? E no 225 aqui, tá? Eu acho interessante tá fazendo uma operação scalp, mas tem que aparecer vendedor aqui, né? Tem que ter um gatilho, ou uma exaustão, uma absorção, tá? Acho muito interessante pegar pelo menos de 5 a 10 pontos aqui, tá? Então eu sempre preconizo isso aqui, tá? Sendo que ele não pode vir, ele não pode ficar aqui muito brigando aqui, tá? Por exemplo, aqui, olha só. Então ele vem rápido no 225, vem rápido e no 250. Se ele vier rápido aqui pro 300,
Aí eu acho interessante, se ele fica nesses níveis aqui, por exemplo, 245 aqui, ele vai vir para romper, né? Então ele vem, passa, toca por cima e renova a mínima, né, galera? É mais ou menos esse aqui é um price action, tá? Mas nós temos que entender pontos nevrálgicos no câmbio, né, galera? Que é mais ou menos um delta do dólar, ou seja, os players de mercado, né? Quando quem está comprado aqui alivia um pouco aqui, e quem comprou aqui alivia um pouco aqui. Quem comprou um pouco aqui, né, vai aliviar mais ou menos 0,5% no câmbio, tá? Então a gente tem que saber um pouquinho desse desmonte de posição, né, galera? O gráfico ele não vai subir, né, com muita força, não vai, a não ser que seja algum tipo de break news, e hoje nós não tivemos, tá? Nós tivemos só indicadores, a não ser essa possível movimentação, né, que está sendo uma organização um pouco mais longa dos Estados Unidos e outros países ali do Oriente Médio, procurando as outras alternativas, né, galera? Mas de forma geral, olha só, preço futuro jogou acima da primeira liquidez, tá? Depois puxou o outro mais para cima, né, galera? Então aqui, se nós temos uma diferença de 36 pontos de uma Petax para outra, né, galera? Então isso aqui quer dizer que isso aqui tá numa possível tendência de alta, tá? Jogou a terceira Petax, né? No caso aqui 1,5 e depois jogou de novo a quarta, 22 pontos. Isso aqui é tendência clara, né, galera? Tendência clara de alta, sendo que o casado agora tá de 19,40, ou seja, 19,5 pontos, ou seja, do preço futuro nós já podemos vir para o preço à vista, tá? Um pouquinho mais fácil disso acontecer, né, galera? No estudo sugerido, né, nós erramos, que ocorre meio-dia, 7,5 pontos, né, porque hoje é o dia de tendência, né, galera? Então, tracionou, né, ficou comprador aqui, depois ficou vendedor abaixo do preço futuro, isso que quer dizer que a terceira Petax, né, a Petax adiante dessa Petax vai ser ou um pouco em cima da outra, ou um pouquinho mais abaixo, né, galera? Depois puxou mais um pouco, como ele trabalhou um pouco mais comprador em cima da terceira Petax futura, a quarta ela sai mais compradora, né, galera? E no mais, o que nós temos aqui, né? O câmbio está trabalhando acima do preço futuro. Nós temos um possível gatilho se ele, né, tocar aqui e tiver alguma recusa. Então no preço futuro, né, possivelmente nós temos aqui nesse preço futuro 243, né, 243, a gente tem um possível gatilho de compra aqui, né, nesse primeiro toque, né, galera? Então o câmbio, se ele vier aqui, né, a gente tem uma possível compra para vir desafiar a máxima de novo, né, galera? Ele chegou aqui, venda no 75, né? Então 25, nós temos no 25 e no 75, só que ele chegou no 66, né? Então a venda no modalidade scalp, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão, tá? Bons trades, um bom final de semana. Deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!